Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter 1, Avenida 0, que acaba de acontecer no estádio Beira-Rio. E olha, eu já começo te dizendo que o sueco da KTO deve estar rico depois dessa, né? Porque absolutamente ninguém imaginava que seria um resultado tão magro assim. Eu, por exemplo, tinha colocado lá um 2-1, falei ao vivo no Debate Raiz, que pra mim era o resultado, era o que eu imaginava. Mas, por exemplo, o Bagé, e eu sei, me permitam citar o Bagé num vídeo de Inter, mas ele disse que ia ser uma goleada e depois no nosso grupo particular disse, eu acho que vai ser goleada mesmo, porque o técnico dos caras, até embora já foi, eles vêm sem técnico no Beira-Rio. Eu imagino que todo mundo que foi na KTO pra brincar e se divertir botou uma vitória, com goleada, com tranquilidade no Inter. Mas a verdade é que isso não aconteceu. E é justamente por isso que eu tô aqui, pra gente falar sobre essa manchete. O Inter precisa jogar muito mais do que tá jogando. Gente, com todo o devido desconto, com toda a devida tranquilidade que precisa se ter de quarto jogo da temporada oficial, né? Tem aquele outro do México, começo de ano com o Gauchão, aquela coisa toda, ajustes que precisam ser feitos, dá um desconto necessário. E eu já te peço mentalmente, cada um faz o seu desconto, mas eu vou avaliar o que foi visto. O Inter não está jogando nem perto do que poderia, deveria e como terminou o ano passado. Eu sei que se tem uma dificuldade porque é o segundo jogo no Beira-Rio que o adversário está todo retrancado. Pelo menos no primeiro tempo o Avenida foi assim. No segundo a realidade já foi um pouco diferente. Mas esse é um cenário que vai se apresentar em vários outros momentos. E o Inter vai precisar transpor isso. O Inter, ele precisa entender que, teve números superiores, mais posse de bola, muito mais finalizações, criou mais oportunidades, sim, mas é o Inter contra o Avenida no estádio Beira-Rio. E o resultado apertadíssimo, 1-0, num gol que vale igual, mas a bola bate, resbala e aí o goleiro não consegue fazer um milagre. É verdade que ele tinha feito uns 2-3 milagres, que o Fernando quase fez um gol de cobertura, que teve 2 lances do Borré e depois do próprio Fernando no escanteio que ele acaba defendendo, é tudo verdade. Só que eu preciso mais do Inter. Se a gente pegar as 2 últimas partidas, é um Inter com pouquíssima inspiração, que tem uma posse de bola, que não sabe o que faz, toca para um lado, toca para o outro, até que alguém meio que se impacienta e toca essa bola na área e faz o chuveirinho. Opa, peraí. O Roger, ele foi contratado justamente porque a gente via nele as soluções aconteciam. Sabe aquele cara de não, o Inter tem um plano, o Inter tem uma tática, é tudo resolvido na tática. Quando o meia sai, o ponta vem, o volante sobe, o outro pressiona e faz. E aí a gente tem no Roger uma expectativa de que esse jogo feio de outros treinadores de um passado antigo no Inter, nós não veríamos. Mas dessa vez não foi o que aconteceu e já se repetiu 1 ou 2 vezes. Por quê? Qual é a situação? Qual é a dificuldade que está acontecendo nesse momento? O Inter tem, por exemplo, alguns gatilhos do ano passado. O time sobe para marcar, os pontas tentam fazer pressão, o Borré também ajuda. Às vezes o Thiago Maia tá lá na intermediária ofensiva, por quê? Porque o trio de ataque bloqueia os zagueiros, o Thiago Maia pega o volante para que esse cara não pegue a bola, gire e fique com o campo aberto para ele, o Fernando protege a zaga do Inter, tá tudo certo. Tem lembranças daquele velho time, mas há vários pontos a se refletir de jogadores que com a bola não estão jogando nem perto do que se pode. Eu vou citar aqui 2 exemplos de 2 caras que saíram do intervalo e que precisam ser olhados, porque assim, sei lá, acho que o Roger não vai mudar antes do Grenal, mas peraí, Thiago Maia, ele não tá conseguindo ser aquele Thiago Maia de antes. Eu não sei o que aconteceu, eu não vou aqui ser leviano e colocar que ele queria ir pro Santos, que eu não tenho essa informação, tá? A informação que eu tenho é que ele foi super tranquilo e pra ele, beleza, era bom lá, era bom aqui, tá tudo certo, não se teve um acerto e nunca ouvi nada mais. Mas talvez ele não tenha começado a temporada com a cabeça focada, ou no mínimo, gente, ele não está entregando o que deveria. O meio-campo do Inter, que antes era nele, eu sempre disse, olha, Fernando 36, 37, 38 já, né? Alan Patrick 33, 34, precisa desse pulmão ali. Ele não está sendo. Ele até tem o gatilho de pressão que se elogia, de ir pro ataque e sufocar o adversário, mas ele tem que jogar com a bola. O outro caso é do Wanderson. Tá encantada essa ponta direita do Inter. Era o Gabriel Carvalho, aí o Tabata começou a jogar melhor quando entrava, aí mudou. Aí era o Tabata e o Tabata começou a cair, o Gabriel Carvalho dá uma melhorada no segundo tempo. Agora é o Wanderson. E o Wanderson de novo foi substituído no intervalo e não há um pio para falar. Não há absolutamente nada para dizer assim, poxa, mas que injustiça. Não, ele não tá performando. Ele não tá conseguindo entregar futebol.
Eu sei, a gente vai dizer o seguinte, olha, o ataque do Inter está sendo prejudicado por 2 jogos seguidos que o adversário está retrancado, alguém toca a bola, alguém se impacienta, toca essa bola na área, e aí o Borré não é centroavante de ficar dando cotovelada, o Wesley, talvez por estar pressionado, sem muito espaço de campo, velocidade é o seu forte, né? O drible, velocidade, acaba tendo dificuldade, isso recai sobre o Wanderson também, beleza? Mas eu preciso colocar aqui que tá tendo essa dificuldade. Tanto é que no intervalo, o Roger faz 2 mudanças. E ele coloca, por exemplo, o Ener Valencia no ataque para tentar Borré e Ener Valencia. Mas já dou um spoiler aqui. Borré e Ener Valencia, de novo, não conseguiram jogar bem. Eu não lembro de um jogo que o Borré e o Valencia jogaram bem juntos. E eles já jogaram bem com o Valencia centralizado e o Borré mais à direita, já jogaram bem com... ou já jogaram... não conseguiram jogar bem com o Borré centralizado e o Valencia na direita, ou com o Valencia centralizado e o Borré na direita, ou até os dois dentro da área. Eles não conseguem performar. Acho que aqui tem um padrão que até agora não se descobriu um mecanismo para que eles possam atuar e jogar bem e tudo mais. Então assim, se não tivesse Grenal, o Roger, eu tenho certeza, ia botar o Carboneiro na direita na vaga do Wanderson. O Carboneiro é muito bom jogador, está se mostrando pelo menos, muito bom jogador, e acho que o Bruno Henrique também ganharia a vaga do Thiago Maia. Mas tem Grenal, tem Brasil de Pelotas antes no meio de semana, na quarta, mas tem o clássico. E aí eu não sei se o Roger vai de cara assim colocar e tal pro Grenal. Enfim, também ninguém é tão guri assim que pudesse, não tá testado, né? Bom, mas tem vários, não são só esses 2. Gente, o Aguirre, eu entendo, tá? Eu entendo a titularidade do Aguirre. O Aguirre tem que ser titular. Por quê? Porque se tu pensar, esse cara foi contratado, ficou 6 meses sem jogar, e ali tinha que respeitar por causa do Bruno Gomes, mas agora ele merece no mínimo uma continuidade. Né? Olha, 5 jogos que sejam pro Roger chegar e dizer, olha, tu teve tua chance, tá? Tu foi jogando, teve ritmo de jogo, teve sequência, teve possibilidade, jogou jogo no Beira-Rio, jogou jogo fora. Eu entendo a situação, mas eu preciso te dizer que até agora o Aguirre não agarrou a oportunidade. Não há nada na direita que se diga assim, bom, mas ele tem um cruzamento maravilhoso, bom, mas ele tem uma velocidade muito boa, ele apoia, ele troca passes, ele é um cara importante para o jogo fluir, ou não, defensivamente nada passa nele. Não tem nenhuma virtude que se destaque tanto a ponto de uma titularidade. Mas eu repito, eu consigo entender, nós estamos falando de 4 jogos seguidos para ele, que a análise é, não conseguiu performar, perfeito. Mas o mínimo que se espera de um técnico é que dê chance para um contratado dar sua resposta. Até agora não aconteceu. Mas tem várias outras pequenas correções aqui que eu posso ficar o dia inteiro, a noite inteira falando com vocês. De positivo, Carboneiro, que está entrando bem, e até um Vitor Gabriel, que mais uma vez se fixa ao lado de um Vitão como um cara que a gente possa dizer, opa, peraí, talvez está surgindo uma dupla de zaga aqui. Mas eu também preciso te dizer, eu tô aqui há 8 minutos falando nesse vídeo sobre a retranca do Avenida, que no primeiro tempo foi retranca, tá? No segundo tempo nem tanto. O gol do Inter acontece no momento que o Avenida estava se soltando pro jogo, mas tudo bem. Só que eu tô falando de retranca de um cara que, bom, retranca, o zagueiro não é tão pressionado assim, tão exigido assim, pra gente ter uma definição mais concreta sobre ele. Acho que jogar o Grenal vai ser muito bom para ter um teste. Ele já jogou, já tem alguma bagagem para, né, chegar no Grenal e contra um Grêmio, né, aí clássico, time grande, Série A e tudo mais, vai ser diferente esta situação. Enfim, gente, o Inter precisa jogar mais. Não é uma crise, ninguém está pedindo demissão do Roger, troca de jogadores, absolutamente nada disso. Mas diante do histórico, né, de tudo que aconteceu recentemente no Inter, né, de olha, vira o ano, jogando muito, faltam 2, 3 peças, agora é só ajustar e pá, vai ser esse o ano do Inter, há uma preocupação. Nada mais do que isso também, ainda é cedo, mas eu preciso te relatar. O que tu acha dessa história toda? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.